A deputada federal Bia Kicis recebeu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o deputado federal Daniel Silveira e ambos gravaram um vídeo sobre a importância do trabalho dos parlamentares, não apenas em propor projetos, mas também em impedir o avanço de projetos que possam prejudicar o país. O deputado Daniel Silveira disse: além de propor, é também não permitir que passem proposições. E a esquerda faz esse trabalho muito bem. Eles têm a maioria aqui e, infelizmente, fazem muito barulho. Silveira pediu à população que se manifeste pelos canais da Câmara para sinalizar a importância das pautas e levá-las à votação, e lembrou a importância do voto nas eleições deste ano. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. O deputado Daniel Silveira ficou preso durante 7 meses por palavras proferidas em um vídeo, embora a Constituição preveja que ele tem imunidade parlamentar. Atualmente, o deputado é um dos parlamentares que sofrem censura, sendo proibidos de se comunicar através das redes sociais. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo do então presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Pessoal, estou aqui na CCJ, ainda sou presidente, aqui recebendo a visita aqui do meu querido Daniel Silveira. Estamos aqui na Câmara. Sim. Hoje tem plenário, a gente tem que estar unido aí, né, para defender aí as nossas pautas, né, Daniel? Sempre. Pessoal, eu primeiro queria parabenizar a Bia, que presidiu a CCJ de forma excelente, inclusive, né, sobre o meu caso em especial, ela acabou conduzindo muito bem, tiveram muitas pressões de um lado e de outro, mas ela sempre firme e mantendo ali a coerência no debate e também nas defesas. Então eu queria trazer a vocês para dentro do plenário, para dentro das votações, para que as pessoas entendam que nem tudo o que passa ou o que não passa, né, depende somente de nós. Tem todo um corpo trabalhando para isso, às vezes contrariamente àquilo que a gente defende, né, Bia? Às vezes é até difícil, né? É uma guerra difícil demais. Não, hoje mesmo, Daniel, eu estava lá no Senado, na CCJ, que estava sendo votado o quê? O projeto de lei para alterar o Estatuto do Desarmamento. Nossa, isso é uma guerra. Infelizmente a esquerda conseguiu votar um pedido de vista de 8 por uma semana, mas a gente tem que estar unido para a semana que vem conseguir votar essas alterações. Sim, veja bem, porque é muito importante o trabalho do deputado, além de propor, é também não permitir que passem proposições. A esquerda faz esse trabalho muito bem contra nós. Elas têm uma maioria aqui, infelizmente fazem muito barulho, e a gente precisa sempre do seu apoio. Geralmente, Bia, vamos trazer a população para ir até o site da Câmara e pegar os nossos projetos de lei e irem lá e votarem nos links para que a casa possa entender que o povo quer que sejam discutidos, debatidos e até aprovados ou não, mas que sejam pautados em plenário, né, Bia? É isso aí, pessoal. Isso é importante. Então, tamo junto. Valeu, um abraço. E não se esqueça, 2022 é responsabilidade sua. Tamo junto. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão
do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez, o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Nessas considerações finais, senhor presidente, é importante que, mais uma vez, reiterando as palavras de alguns dos nobres parlamentares que antecederam, trazer o motivo pelo qual estamos aqui nesse momento, que é, de maneira bem simples, delimitar se a prisão em flagrante do deputado federal é ou não legal. É compreensível que, em um plenário com 513 parlamentares, haja divergência de ideias, e, aliás, é para isso que esse plenário serve. E, portanto, também é compreensível que muitos desses parlamentares tenham se sentido ofendidos com as palavras proferidas, com o tom adotado e com os gestos adotados pelo deputado Daniel Silveira. Mas, ainda assim, nada disso justifica que se abra mão da possibilidade de reparar este episódio em sede oportuna, que é a própria casa, a própria Câmara dos Deputados. Com isso, senhor presidente, vale lembrar que hoje é a primeira oportunidade que o deputado Daniel Silveira está tendo de poder se expressar e de pedir e de explicar os motivos pelos quais ele precisa ser posto em liberdade, para que haja garantia, em primeiro lugar, da própria imunidade e das próprias garantias dos senhores parlamentares. É importante, senhor presidente, que nesses últimos dias nós tivemos dois fatos bem recentes que mostram que não há lisura na prisão do deputado federal. O primeiro foi a própria convalidação da prisão por parte do Pleno do Supremo Tribunal. Uma convalidação feita bem rápida, não foram apresentados argumentos técnicos para embasar a prisão do deputado. E a segunda, mais recentemente, na audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira, onde, mais uma vez, mesmo com a defesa expondo os critérios técnicos onde não poderiam
onde a acusação, portanto, onde o juiz não poderia ter deixado de observar, ainda assim não foram enfrentadas essas questões em sede de audiência de custódia. Pelo contrário, usou-se como justificativa para a manutenção da prisão a própria convalidação praticada anteriormente pelos 11 ministros do Supremo. Dessa forma, a defesa entende que é a primeira oportunidade que o deputado Daniel Silveira tem, em paridade de armas, de se apresentar e, de alguma maneira, fazer com que haja um reparo histórico desse episódio promovido pelo Judiciário. Importante também, senhor presidente, e necessário identificar que nenhuma das falas dos nobres deputados, mesmo tendo sido contrárias ao gesto praticado pelo deputado naquele vídeo, nenhuma dessas falas foi capaz de, mais uma vez, convalidar o mandado de prisão contra o deputado Daniel Silveira. Ao contrário, as falas demonstram, mais uma vez, que é necessário que se atenham apenas a critérios políticos, uma vez que os técnicos não estão postos, e que, portanto, isso ratifica novamente a total inviabilidade, a total ilegalidade e a total inconstitucionalidade da prisão do deputado federal Daniel Silveira. A gente percebeu, senhor presidente, em algumas falas de alguns parlamentares que são inclusive antagônicos à ideologia do deputado Daniel Silveira, que foram razoáveis ao ponto de entender que é necessário que haja um tipo de controle sobre as falas praticadas, sobre os gestos praticados pelo deputado Daniel, mas que esse controle seja exercido na sede oportuna. E volto a repetir, nas sedes das comissões da Casa e na própria Câmara dos Deputados. Esses mesmos parlamentares, usando do seu bom senso, entendem que neste ato, nesta sentada, é necessário apenas avaliar se há revestimento de legalidade para a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. E por todos os fatos expostos até o presente momento, pelo simples fato que não houve ninguém até o momento capaz de convalidar a prisão, identificando um fato típico, identificando a flagrância, ou então identificando que o crime ou os crimes imputados seriam efetivamente inafiançáveis, uma vez que esses requisitos não estão cumpridos, manter a prisão de Daniel Silveira é um equívoco grave que a Câmara dos Deputados não tem a necessidade de praticar. Senhor presidente, é necessário que se note também, até mesmo nas falas dos deputados que são contrários ao relatório, que há, inclusive, um excesso de zelo em apenas mencionar o Supremo Tribunal. É necessária toda a reverência ao nosso Supremo Tribunal Federal, mas fica patente, fica claro que há, inclusive, um receio de se utilizar palavras equivocadas ao mencionar o Supremo Tribunal Federal e, com isso, evidentemente, sofrer algum tipo de represália. Dessa forma, senhor presidente, entendo que, neste momento, durante a votação, que os senhores e senhoras deputadas entendo que tem a oportunidade de garantir, de reafirmar que os três poderes são tão importantes uns quanto os outros. E dessa forma, encerrando a fala da defesa para esse ato, peço que os senhores e senhoras deputadas levem à mão a consciência para catalogar e identificar se há ou não critérios técnicos para a manutenção da prisão. E como eu já disse novamente, e peço escusas pela repetição, esses critérios não estão presentes. Dessa forma, senhor presidente, agradeço a oportunidade de nos comunicarmos e de fazermos presentes aqui os argumentos e espero que seja feita, então, a devida votação com um resultado que não poderia ser diferente, senão de pôr em liberdade o deputado federal Daniel Silveira. Muito obrigado, senhor presidente.